Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José neste final de sabadão, trazendo novidades, informações muito interessantes e algumas cenas que eu tenho certeza absoluta que provocarão algumas risadas em você no final do nosso encontro de hoje. Afinal de contas, eu tenho certeza absoluta que o seu sabadão está transcorrendo na maior normalidade. Você não está preocupado, não está preocupada, não está tenso, não está tensa com o que acontecerá no nosso país a partir de terça-feira, quando o ministro Alexandre de Moraes retoma a continuidade desse julgamento com a leitura do seu voto. Uma coisa é certa, ele já pediu mais uma sessão extra para que nós tenhamos, no dia 12 de setembro, a leitura da sentença final que condenará, colocará na cadeia por um bom período essa orcrindo inelegível. E as pessoas que estão tensas, desesperadas, ainda continuam a nutrir algum tipo de ilusão. Estão querendo uma anistia. Eu já comentei com vocês no nosso encontro anterior como foi a anistia de 1979, como essa gente bandida está distorcendo aquilo que aconteceu para tentar salvar a pele do inelegível, do criminoso maior da nação. E eu vou complementar aqui, vou sublinhar mais uma vez o que aconteceu para desmontar de uma vez por todas essa mentira que essa gente fica espalhando por todos os lados. Bom, antes de entrar nos temas, quero convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco. Depois conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça do seu precioso joinha, seu comentário. E se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. E olha, vocês estão ajudando a colocar o nosso Portal do José lá em cima na premiação do IBEST, na votação do IBEST. Nós estamos ali atrás de algumas figuras da direita e da extrema-direita. Nós já passamos aí um lote dessas criaturas. Darei notícias para vocês ao longo da semana. Se você não votou, vote. São duas categorias que a gente está disputando. Legal? A gente vai conseguir de novo aí essa vitória, com certeza, com o engajamento de vocês. Bom, já comentei isso aqui. Moraes pede e primeira turma terá dia extra para julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe. E esse pedido do ministro Moraes vai deixando essa gente mais tensa. Cada notícia nova que surge, eles vão ficando perturbados. Eles estão, enfim, torcendo para algum milagre. Mas não vai acontecer milagre, não. Uma dessas criaturas é o senhor Silas, né? Que sentiu o impacto. Ele está junto com o Dudu Bananinha no inquérito de organização criminosa, de conspiração, de coação contra o Poder Judiciário, de obstrução de justiça. Então, em breve, nós teremos notícias em relação ao futuro dessa criatura aqui, que eu nem vou colocar para vocês aqui nenhuma fala dele, porque as pessoas não gostam de um modo em geral. Então, só vou reproduzir aqui qual é o lamento dele. Acorda, povo de Deus, um alerta aos cristãos. Ele está vindo para as redes se defender, dizendo que ele tem direito de fazer política, porque o médico tem direito de fazer política, um advogado tem direito de fazer política, mas alguém que usa a religião para fazer política está fazendo um mau uso da religião, porque não é para isso que as pessoas vão para um templo. Se as pessoas querem fazer política, elas vão para partidos políticos, elas vão para organizações voltadas para isso. Então ele está querendo aqui transmutar o sentido das igrejas, no caso dele, né, para legitimar que ele possa ser um agente político. Só que ele é um agente político para o mal, né? Se a gente pudesse ter o partido dele, seria o partido de Lúcifer, o partido do demo, né, do coisa ruim. Porque ele não discute absolutamente nada de positivo para o mundo concreto, para a realidade concreta dos seus fiéis. O senhor Malafaia, o senhor discute saúde lá nos seus cultos? O senhor fala de políticas públicas para a saúde? O senhor fala de políticas públicas para a educação? Saneamento básico? Emprego? Economia? O senhor só enche o saco querendo destruir a nossa democracia. O senhor só acha que fazer democracia é tentar destruir o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, bancar golpe militar aqui no nosso país, insuflar as Forças Armadas para destruírem a nossa democracia. Então, o senhor acha que fazer política é isso, né? É a política do demo, né? Então, é bom a gente colocar isso. Esse aqui está super alucinado. Urgente, Globo vaza trechos da anistia ampla, geral e restrita. Que maravilha. Vá sonhando, o cidadão do crime político, vá sonhando com a anistia, porque você, quanto mais sonhar, você mais terá uma queda desse berço, né? Desse berço esplêndido. O pior de tudo é que tem gente que vai acreditando nesse tipo de banditismo, nesse tipo de estelionato, nesse tipo de toxina que eles vão jogando. Aí tem muita gente que está acreditando, vai nutrindo. É impressionante que ele mente, quebra a cara,
nada se confirma. Aliás, ele e o Malafaia, eles vão falando, vão quebrando a cara, e mesmo assim tem pessoas que vão se nutrindo disso, gente. Isso é um troço que precisa ter um estudo mais aprofundado no mundo, né? Sobre a lei da anistia que essa gente fica dizendo, o Malafaia e esse outro aqui, todos eles, né, Nicolas Ferreira, todo mundo, o Flávio Bolsonaro, Dudu Bananinha, porque a anistia de 79 liberou pessoas que cometeram crimes, terroristas, assalto a banco. Não aconteceu isso, não. Parem de desinformar as pessoas, parem de ser bandidos, parem de ser criminosos, tentando iludir as pessoas aqui no nosso país. A lei de anistia, a lei 68, a lei, peraí, 6683, ela diz que é concedida anistia a todos no período compreendido entre 2 de setembro de 61 a 15 de agosto de 79, que cometeram crimes políticos ou conexos a estes. Só que essa lei, ela beneficiou todos os criminosos do Estado que agiram na clandestinidade, portanto não foram presos, não tiveram sua identidade revelada. Então eles ficaram blindados para não serem alcançados pela lei aqui no nosso país. Os que foram anistiados, por outro lado, eram os que estavam fora do nosso país, que não cometeram crimes graves, que foram banidos por razões políticas, aqueles que perderam empregos, aqueles que foram parar em delegacias, nos porões, aqueles que perderam algum tipo de direito social. Essas pessoas foram beneficiadas, sim, pela anistia. Mas a anistia excetuou todos aqueles que já estavam presos por algum crime considerado grave, ou aqueles que já estavam em vias de ser condenados também. A lei diz, no seu parágrafo 2º, excetua-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. Atentado pessoal qualquer coisa, desde uma agressão até um caso mais grave, né? Então parem de mentir, né? Não teve ninguém que cometeu crime grave que foi anistiado em 79. Bom, tem uma coisa que eu queria comentar aqui com vocês, porque é o seguinte, o Dudu Bananinha e o outro bandido foragido, o seu Paulo Figueiredo, eles continuam ganhando as atenções de muitas pessoas aqui no Brasil, como se eles fossem os únicos informantes das coisas que acontecem no Brasil. Santa ingenuidade, Batman. Eles, de fato, eles estão tentando levar informações, mas são informações muito conhecidas. O que eles estão fazendo é dar um colorido ideológico a informações. Porque, gente, em 2013, com o escândalo revelado pelo Snowden, se viu que os setores de inteligência nos Estados Unidos têm um orçamento de 50, tinham, né, em 2013, agora deve ser muito maior, um orçamento de 52 bilhões e 600 milhões de dólares, com muita gente trabalhando para essas agências de inteligência aqui no Brasil. Eles sabem em tempo real tudo o que acontece, dados que tem aqui no Brasil, como tem dados em todas as partes do mundo. No entanto, esses dois criminosos, eles estão servindo como uma espécie de biombo, né, para justificar aquilo que os Estados Unidos estão fazendo contra o Brasil, com base em informações que eles têm aleatoriamente ou acessoriamente. Mas isso não retira desses dois criminosos a responsabilidade criminal que eles têm, né? Não é porque existe toda uma conjuntura geopolítica que eles estejam sem estar praticando crimes. O Dudu Bananinha está atrás do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que ele sonha com o ministro Alexandre de Moraes todas as noites e deve escutar aquela voz do Roberto Jefferson, né? Xandão, Xandão, dizendo que agora ele botou aqui a publicação que a lei magnífica não é só sobre bancos, mas também, por exemplo, companhias aéreas, aplicativos e toda e qualquer empresa que tem relação com os Estados Unidos, mesmo que esses aviões façam a rota Brasil-Europa. Dudu, vai agarrado aí com o Donald Trump, agarra bem nele, agarra bem naquelas partes que nós sabemos que vocês gostam de agarrar, vão todos juntos, vai Milley, vai extrema-direita, vai todo mundo juntando com o Trump aí que vocês vão ver o que vai acontecer. Todos os analistas do mundo estão prevendo coisas nada agradáveis para vocês da extrema-direita, aqui no Brasil e fora do nosso país. E a gente vê coisas como essa aqui, ó. Trump diz que o governo do Brasil se tornou esquerda radical e cogita restringir vistos. Gente, é um negócio tão patético. Então quer dizer que o Trump agora ele é cabo eleitoral da extrema-direita aqui no Brasil. Então ele agora é árbitro também das escolhas políticas que o povo brasileiro faz. E ele é árbitro da condução política do governo brasileiro. Então o governo brasileiro, se estabelece uma política pública de tirar pobre da miséria, é um governo de esquerda, então é coisa muito feia. Bom é que ele está fazendo nos Estados Unidos, como vou mostrar aqui para vocês, né? Está destruindo, ainda mais aprofundando, a corrosão do tecido social nos Estados Unidos, o que é objeto de preocupação de muita gente. Gente, se vocês
procurarem na internet, vocês vão ver muitos vídeos de americanos, norte-americanos, reclamando que o dinheiro não está dando para chegar no fim do mês. Eles estão assim, tem gente, enfim, com aspecto bom, né, de não estar em mendicância e tal, mas as pessoas estão dizendo, olha, tá difícil da gente viver aqui nos Estados Unidos. Eu peguei esse vídeo aqui, vou colocar só um trecho para vocês, está com quase 1 milhão de visualizações. De uma americana que não renega de ser americana, ela ama o país dela, mas ela diz, olha, o nosso país está em frangalhos. Eu não aguentei, eu tive que sair dos Estados Unidos, ela foi morar na Tailândia. Então, vou pegar só um trechinho aqui da fala dela para vocês verem como um país tão rico pode produzir tanta tristeza, tanta desigualdade, tanto estresse, né? Vamos pegar aqui, vamos. Estamos por insegurança alimentar. Vivemos sem acesso à assistência médica acessível. Perdemos empregos sem culpa alguma. E ficamos exaustos. Porque lá não tem garantia de emprego nenhum, né? O patrão chega assim, acabou, vai embora para tua casa. Acabou, não tem indenização, não tem nada, né? Mas depois que deixamos o ZEUA para encontrar uma vida melhor para nossa família, percebemos algo que mudou a maneira como víamos tudo. Em lugares que os Estados Unidos chamam de países em desenvolvimento ou países do terceiro mundo, encontramos pessoas vivendo melhor com muito menos, mas são muito mais felizes. Elas têm uma qualidade de vida muito melhor do que nós tínhamos nos Estados Unidos. Por meio de nossa experiência viajando por países menos desenvolvidos, descobrimos que o sistema nos Estados Unidos não está quebrado por acidente. Ele está quebrado intencionalmente e é algo sobre o qual todos nós precisamos começar a falar mais. Sejamos honestos, para muitos americanos, especialmente em áreas rurais, a vida não é apenas difícil, ela está quebrada. E se você está vivendo isso, não precisa de estatísticas para saber do que estou falando. Mas vamos analisar algumas de qualquer maneira, só para você saber que não está sozinho. 1 em cada 8 americanos depende de bancos de alimentos. Aí ela fala, né, da vida dela lá, enfim, a tensão absoluta de o medo de ficar doente, porque quem não tem plano de saúde, não tem um bom seguro de saúde, fica no desespero. Remédio é muito caro, hospital é muito caro. Medo de quebrar o carro, porque eles não têm transporte público de massa. Então, a pessoa não consegue chegar no trabalho, é descontada. Então, são tensões permanentes que nós aqui no Brasil, nós temos as nossas, mas nosso país, economicamente, está muito aquém, né, do acúmulo de riqueza que os Estados Unidos conseguiu chegar. Então, para eles é uma vergonha que não tem desculpa deles estarem estarem no modelo que massacra o povo deles da forma como eles estão sendo massacrados. Esse aqui é um vídeo do professor Richard Wolff, que eu já coloquei algumas vezes para vocês. Ele é economista, palestrante, professor nos Estados Unidos, e ele já anteviu isso que está acontecendo nos Estados Unidos, e a cada instante ele fica mais assustado, né? E eu vou pegar um trechinho de um vídeo dele aqui. Nos últimos meses, eu venho alertando que a economia dos Estados Unidos estava entrando em uma fase perigosa, mas agora eu preciso admitir algo. Os problemas que Donald Trump está enfrentando são muito maiores do que até eu mesmo previa. Quando olho para os números da dívida, para o colapso da classe média e para a forma como as guerras comerciais estão sufocando o trabalhador americano, eu vejo um cenário que se parece menos com uma crise passageira e mais com o início de um colapso estrutural. Gente, a leitura do professor é leitura de muita gente. Olha só o que aconteceu ontem, gente. A fábrica da Hyundai teve 475 trabalhadores presos. Nós não sabemos o que vai acontecer. O governo da Coreia do Sul fez uma reunião de emergência. Mas os trabalhadores foram tratados assim, todo mundo preso, passaram aquelas correntes nos trabalhadores. Olha só a cena, gente. Os trabalhadores em fila, saindo, né? Aí todo mundo no paredão, e depois eles começam a colocar as correntes nas pernas dos trabalhadores. É um negócio impressionante, o cara tá trabalhando lá e de repente... E a Coreia do Sul, ó, as correntes aí passando na cintura, situação humilhante. Todo mundo, ó, de correntezinha nos pés. Gente, olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, gente. Olha o que está acontecendo com aquela nação, o que está acontecendo com aquele povo. Nesse canal aqui, teve uma entrevista com um coronel da reserva dos Estados Unidos, o Lawrence Wilkerson, e ele fala da preocupação dele, do fundamentalismo religioso estar atingindo a estrutura do Estado americano, do Estado norte-americano, de uma forma a deixar uma preocupação no ar, porque essas pessoas já estão pensando no cataclisma, no fim do mundo. Enfim, ele manifestou essa preocupação nessa fala que eu quero compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. With Christian nationalism. This is unparalleled. You know, I spent roughly
Sabe, eu passei mais ou menos, talvez 10 anos da minha vida, de uma carreira militar de 31 anos e 40 anos no governo. Eu passei talvez 10 anos bem próximo, envolvido com o Pentágono de uma forma ou de outra. Nunca vi nada parecido com isso. Reuniões de oração no Pentágono, reuniões de oração que, se você não comparecer, é punido. Você realmente é punido. Reuniões de oração por todo o meio militar. Militares falando sobre coisas como o fim dos tempos e o arrebatamento e outros temas ecumênicos. Como se chama isso agora? Chamamos de fundamentalistas, mas acho que são dispensacionalistas. É o grande despertar, seja lá o que for. Então, gente, é uma coisa preocupante, porque com a alienação geral que acontece nos Estados Unidos, as pessoas que não têm muita clareza política acabam agarrando em religiões, né, com válvulas de escape para as desigualdades todas que eles estão sofrendo lá. Isso é um fenômeno que acontece em várias sociedades. E aí, olha só, a extrema-direita se conectando para as coisas ruins, para eles. Estados Unidos, freio isenção de visto para a Argentina e mais um revés para Milei. Gente, o Milei está sendo ridicularizado, porque passou já da conta, né? É um traidor do povo argentino, um entreguista, está vendendo a Argentina, está massacrando o povo argentino. E, assim, os da extrema-direita aqui já não tem mais para onde fugir, porque para a Argentina não dá, para os Estados Unidos podem ganhar a correntinha nos pés, né? E aí, fábrica fechando na Argentina. Ontem fechou uma fábrica e demitiu 300 trabalhadores, uma fábrica de cerâmica, enfim. E eu quero compartilhar com você essa coisa aqui que eu achei engraçada. É um argentino que está morando no México e faz a leitura do que está acontecendo na Argentina com muita tristeza. Ele faz muitos vídeos, né, falando como a situação econômica na Argentina está descendo a ladeira. E ele pegou aqui uma entrevista do Milei, em que a imprensa argentina está dizendo que o Milei soltou gases durante a entrevista. Ele ficou muito tenso, de repente ele teve ali soltou um gásinho básico, né? E o argentino aqui, o compatriota dele, não aguentou. Então vou compartilhar aqui com vocês a reação dele, pegando no pé do seu presidente. Vamos lá. Hay más. Vamos. Se resuelve sabiendo el modelo ¡Se Hertzog. acabó! É porque o Milei dá um pulinho assim, né? Então se entregou ali, a imprensa tá falando isso aí, né? E nosso amigo aqui não aguentou. ¡Se tiró un pedo! ¡Se cagó encima! ¡En la nota! ¡No, pará! No puedo seguir derecho así. Ponelo, lo voy a poner. Por favor. Ele dá um pulinho, ó. Se resuelve sabiendo el modelo ¡Ay, se Hertzog. cagó! Esto se resuelve entendiendo Seu Milei, a pressão esperou el contacto veio. ¡Ay, me muero! Se tiró un pedo y se cagó. Jodeme que se tiró un pedo y se cagó. Se cagó en vivo. ¡Ay, qué olor! Pobre que le está haciendo la nota. Se tiró un pedo y se cagó. No lo puedo creer. Eu não posso crer, olha, meu amigo, parece que é um problema da extrema-direita, tá? Porque o senhor é inelegível aqui no Brasil também, e as pessoas mais próximas dizem que ele também tinha problemas, né, nesse campo aí, né? Gente, espero que você não tenha ficado muito transtornado, você não tenha ficado muito apavorado com esse momento final aqui, mas, enfim, são coisas da vida que eu não poderia deixar de compartilhar aqui com você, né? Gente, eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço e anote aí, nós vamos fazer uma cobertura muito interessante desse final aí do julgamento da Orcrim de Bolsonaro, tá bom? Um grande abraço, tchau!